Eu gostaria de cumprimentar todos os irmãos e ouvintes com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus. Hoje eu quero meditar com vocês aqui em Salmos 3. A palavra do Senhor diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele ouviu-me desde seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o seu povo seja a tua bênção. Eu particularmente gosto muito do livro de Salmos, porque aqui, né, tem muitas orações, né, e muitas delas feitas por Davi em momentos de adversidade. Então, normalmente isso aqui conforta a nossa alma, né? Quando a gente está passando por algum momento de adversidade, a gente sempre vai se deparar com um salmo que se encaixa com o momento que nós estamos vivendo, né? E aqui Davi, né? Fazendo aqui, falando sobre quando ele estava fugindo, né? De um dos seus inimigos, só que aqui não era qualquer inimigo. Vemos que o rei Davi, ele pelejou muitas vezes, ele batalhou em muitas guerras, ele teve muitas vitórias, né? Teve muitos inimigos. Mas aqui não era qualquer inimigo, né? Aqui era seu próprio filho que estava, né? Querendo, né? Ali roubar o seu reinado, né? Era alguém ali da sua própria família, era alguém, né? Próximo dele que estava ali pelejando contra ele. E eu vejo ali que né, diante da história ali, ele teve que fugir com todo o seu reino, deixou apenas algumas concubinas para guardar ali, né, a casa. E imagina que situação triste, irmãos, a gente ter que muitas das vezes fugir, né, de pessoas próximas, ser perseguido por pessoas, né, que deveria ficar feliz pelas nossas vitórias, mas não pessoas que muitas das vezes quer roubar aquilo, né, que Deus nos deu. Aqui Absalão queria roubar o reinado de Davi, ele queria ser rei no lugar do pai, né? E Davi então clama ao Senhor. O que eu acho muito lindo é que todas as vezes que ele se via, né, diante de alguma adversidade, o que ele fazia? Ele ia clamar ao Senhor. E assim também é na nossa vida, né? Quantas das vezes que nós vemos, né, rodeado por tantas adversidades, por tantas pessoas que se levantam contra, né? A gente, né, vai fazer o contrário, mas aqui ele nos ensina que a primeira coisa que nós temos que fazer é falar com o nosso Deus, né? Ele fala, né, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Vemos que Davi ali ele já estava, né, reinando. E sabemos a história que ele foi ungido rei, não foi por qualquer um, foi o próprio Deus, né, que ungiu Davi ao rei, ou seja, era uma promessa que Deus tinha feito na vida dele e naquele momento estava se cumprindo. Eu medito que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, muitas das vezes quando nós estamos vivenciando aquilo que Deus prometeu na nossa vida, é um momento, né, que muitas das vezes os adversários vão se multiplicar, que os levantes vão se levantar, porque o inimigo ele quer isso, ele quer roubar do cristão o que é aquilo que Deus nos deu. Aqui, né, era o seu filho que queria roubar a sua coroa, mas hoje na nossa vida às vezes são poucas coisas que o inimigo quer roubar para nos tirar a paz, né? Às vezes quer roubar a nossa alegria, às vezes quer roubar, né, os nossos filhos, às vezes o inimigo quer roubar alguma coisa que sabe que vai doer na gente, que sabe que aquilo vai trazer, né, grande tristeza no nosso coração, assim como Davi estava triste ali. Eu creio que ele estava triste também porque ele sabia que não tinha outra coisa, né, sabia que não tinha como se dar outra final para essa história, porque toda pessoa naquela época que se levantasse contra o rei, que se levantasse para ali tomar a coroa do rei, né? A gente sabe que tinha que haver o peleja e o final dessa pessoa era a morte. Então imagina o coração de Davi como estava, né? Dividido entre a promessa que Deus tinha feito na vida dele e entre, né, saber que era o seu próprio filho, que era ali um também dos seus conselheiros que estava se levantando contra a vida dele. Mas aqui ele clama a Deus, né? Ele coloca o Senhor na frente de tudo e fala: Senhor, mas tu és o meu escudo, a minha glória. E é assim que nós temos que fazer também, né? Colocar as nossas preocupações,
Vemos que ali quando ele estava fugindo, levantou pessoas, amaldiçoou ele pelo caminho, né? Ele teve que sair ali descalço, né? E chorava. A Bíblia fala que ele e as pessoas que estavam junto com ele, né? Andavam e choravam descalço, né? De tão humilhado que ele ficou por ter que fugir do seu próprio filho. E assim também, muitas das vezes, adversidades que chegam, que batem nas nossas portas, né? Que quer nos fazer chorar. Muitas das vezes as pessoas, ou até mesmo o próprio inimigo, vem soprar nos nossos ouvidos e dizer, né? Ah, agora não tem mais jeito, não há salvação para você mais, né? Você não vai sair mais dessa situação. Ali o inimigo muitas vezes quer dizer que você está vencido, que aquilo que o Senhor deu na sua mão vai ser tomado. Mas eu quero falar para você, né? Faça como o rei Davi fez, né? Entregue ao Senhor. Aqui nós vemos que ele começa com tristeza profunda, aqui começando esse salmo, mas a partir do verso 4 ele já fala, né? Com a minha voz clamei ao Senhor e ele me ouviu desde o seu santo monte. Então o segredo para cada um de nós, quando nós é cercado pelos nossos inimigos, independente se são inimigos de perto, se são inimigos de longe, independente se são, né, pessoas que você se decepcionou, ou são pessoas, né, que talvez você nem seja tão próximo, independente do levante que seja, né? Aqui o segredo é entregar tudo ao Senhor, entregar os seus sentimentos. A palavra diz, né? O próprio rei Davi fala lá que o Senhor se agrada da sinceridade do nosso coração. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é clamar ao Senhor com sinceridade, crer que Ele vai ouvir, Ele vai nos ajudar, que Ele é o nosso escudo, né? Que tudo provém dEle. E aqui no versículo 5 ele vai falar, eu me deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Quantas das vezes as provas que nós enfrentamos nas nossas vidas nos tiram o sono? Nos tira o sono, né? A gente fica ali a noite inteira tentando dormir, pensando e repensando, e não conseguimos, né? Descansar nem o nosso corpo físico e muito menos a nossa mente, porque de preocupações com as adversidades, de preocupações com os levantes, de preocupações com os nossos adversários. Mas aqui Davi clamou ao Senhor e ele pôde dormir, né? Tranquilamente acordar, porque ele percebeu, né? Que até o sono era Deus que o sustentava, que se ele estava ali vivo, né? Se ele não teve medo de deitar e dormir, é porque era o Senhor que era o escudo dele, o Senhor que o protegia. E assim também eu vejo na nossa vida, se o inimigo pudesse fazer aquilo que ele tem vontade com cada um de nós, né? Ele nos tocava a qualquer momento, mas a palavra do Senhor diz assim, que aquele que está em Cristo, né? O maligno não lhe toca. Então nós não podemos deixar o inimigo tirar a nossa paz, tirar o nosso sono, né? Nós temos que fazer como Davi fez, entregar nas mãos do Senhor, deitar e dormir. E entender, né, que até no nosso sono é o Senhor que nos sustenta. E pedir para Deus tirar todo o medo do nosso coração, né? Que ele fala no versículo 6, não terei medo de 10 milhares de pessoas que puserem contra mim ao meu redor. Porque nós sabemos que o Senhor fala, né, que ao nosso redor tem anjos que nos guardam. E aqui ele termina esse salmo, né, exaltando ao Senhor, levanta-te, Senhor, salva, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios, a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção, e que nós possamos fazer assim como Davi fez, clamar ao Senhor no momento de adversidade, entregar nas mãos do Senhor, né, todos os nossos sentimentos, tudo aquilo que nós estamos sentindo, né, todos os nossos medos, né, as nossas preocupações, pedir para que o Senhor não venha deixar isso tirar a nossa paz, não venha deixar isso tirar, né, o nosso sossego, né, que nós vamos poder deitar e dormir tranquilo e saber que é o Senhor que está cuidando de todas as coisas e entender que tudo vem dele, né, que é ele que nos sustenta, ele é nosso escudo, ele é a nossa fortaleza. E compreender, né, que nós não somos nada sem ele, né, mas que ele é tudo nas nossas vidas e ele é que nos dá força para vencer. E eu agradeço que você venha meditar e ser abençoado nesse dia.